Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Se você ainda não me conhece, ainda não maratonou todos os episódios, seja aqui no YouTube ou seja no Spotify, eu sou o CEO da People Academy, que é um ecossistema que desenvolve profissionais de RH, não somente para o futuro, mas para o presente também, para que vocês possam ter carreiras exponenciais e consigam realmente ser um RH mais estratégico dentro das empresas onde você atua hoje. Para falar com a gente hoje sobre um tema que nós nunca falamos, né, no RH Cast. A RH Cast tem 4 anos e meio de vida, apesar que quando a gente nasceu, talvez já estava começando o tema que a gente vai tratar hoje, mas ainda não falamos tecnicamente, que é sobre pejotização. Inclusive, minhas mentoradas, Flávia, elas me perguntam muito e eu ainda não sei responder sobre isso, então estou aqui para poder aprender contigo quais são as boas práticas, quais são as práticas permitidas e como que a gente vai desenhar o futuro a respeito desse tema que é pejotização. E como um spoiler, né, já disse, eu já estou aqui com a Flávia Gama da Sankhya e vai ser a especialista que vai nos dar clareza sobre o que pode, não pode, como que a gente desenha esse futuro que é bom para as empresas e também é bom para os profissionais. Seja muito bem-vinda, meu amor. Se apresenta pra gente. Obrigada, Jéssica. Bom, eu sou a Flávia, trabalho na Sankhya atualmente, atuo na parte de produtos digitais, eu sou GPM atualmente. Sou mãe da Cecília. O que é GPM? GPM é gerente de produto de grupo. Pronto. Tá? É um termo gourmet, para falar que a gente faz produto de RH para RHs. Eu sou mãe da Cécia, minha filha já tem 11 anos, eu tô nessa jornada já de RH e departamento pessoal há mais ou menos 18 anos, né? Fiz especialização na área de legislação trabalhista, hoje eu cuido de um produto de folha de pagamento, então a legislação ela está imbuída em mim ali no meu dia a dia, gosto bastante do que eu faço, estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com o público que ainda não teve acesso a essa informação, né? Muito bom, então vamos lá. Para a gente começar, conceitua pra gente, para quem não sabe exatamente o que é a pejotização e faz uma retrospectiva para a gente entender quando foi que isso nasceu ou cresceu e como estamos hoje com relação a essa pauta. Boa. Bom, a pejotização veio-se desses contratos, né, que a gente pode abrir ali o CNPJ, os MEIs, vamos falar dos MEIs. Tem um limite ali que você consegue tirar de notas fiscais para poder pagar seus impostos e entregar ali para a pessoa que vai te pagar sobre aquele serviço. Então, exemplo, a Jéssica vai contratar um jardineiro. Esse jardineiro, ele pode ter um MEI para ele poder pagar imposto, pagar o INSS dele, ele vai te passar a nota fiscal e você vai conseguir pagá-lo, principalmente prestação de serviço entre empresas, tá? Uhum. E aí, quando foi em 2020, veio a pandemia, né? E a pandemia abriu algumas opções, inclusive em questão de geolocalização. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, abriu-se o leque de poder trabalhar para qualquer lugar do planeta. Então, a gente viu muitas vagas, principalmente do setor de tecnologia, de outros países chegando. E como é que esse colaborador recebe, né? Como é que ele faz para pagar impostos e como é que ele vai receber sobre essa prestação de serviço? E aí foi se abrindo os MEIs para poder fazer essa troca, porque uma empresa precisa de um CNPJ para poder pagar ali a prestação do trabalho que foi prestado, né? E aí a gente foi vendo como é que o mercado foi se desdobrando. De 2020 para cá, só para você ter uma noção, a gente teve mais ou menos 18 milhões de CNPJs abertos. 80% são MEIs. Tá? E de diversas modalidades. E aqui eu não estou falando só da área de tecnologia. Óbvio que teve muita regulamentação também de manicures, de pessoas que faziam outros tipos de trabalho e queriam estar dentro da regularidade, porque, querendo ou não, quando você é MEI, paga ali o INSS, você tem o embasamento previdenciário, se caso te ocorra alguma coisa, você tem ali aquele benefício. Então, foi a regulamentação do trabalho no geral, tá? Então, as empresas, elas também viram para isso, né, e os próprios colaboradores, como uma oportunidade também de ter um vínculo diferente. Né? Eu acho que é importante ressaltar que a parte de pejotização, a gente apelidou assim, mas o contratar um PJ não é contra a lei. Nem o TSF, nem o TST imputam que isso, na verdade, é uma fraude ou algo do tipo. O que traz isso para um lugar de não cumprimento é caracterizar um colaborador que deveria ser seletista, a empresa o trata como seletista e ele está com vínculo de PJ. Eu acho que é aí que mora a grande armadilha. E o que é o que compõe essas características de um CLT?
Boa. Bom, CLT, obviamente, a gente vai assinar a carteira dele de trabalho ali, vai mandar informações para a social. Esse colaborador, ele segue a parte de CLT, então ele tem acesso a férias, ao 13º, ele tem acesso aos benefícios da empresa, ele tem um sindicato que está ali para garantir algumas questões para aquela atividade específica, né? Porque a depender da atividade da empresa, tem um sindicato ali que vai olhar para algumas questões. Então, o colaborador seletista, ele pode estar nas metas da empresa, ele pode ser líder, pode ser liderado. Então, é o vínculo corriqueiro que a gente tem hoje, sabe? O PJ não pode estar associado a nenhuma meta? Não. E aí, eu acho que o que é importante que tem uma questão do contrato que a gente pode olhar, que é o seguinte: se a Jéssica for contratar um prestador de serviço para a casa dela, a Jéssica quer um armário, tá? Você vai contratar um prestador de serviço para fazer um armário para você. Você concorda que quando você vai fechar o contrato com esse prestador de serviço, você tem os marcos de sucesso para o trabalho que está sendo entregue para você? Sim, a conclusão de um armário na metragem XPTO no X tempo. Perfeito. Quando a gente olha para o PJ, a gente consegue trazer isso de forma contratual. Quais são os marcos dessa prestação de serviço que eu quero quanto contratante? Então, exemplo, eu contratei a Jéssica para fazer um projeto específico para mim. Jéssica, dentro do seu contrato o contrato que a gente está fazendo aqui de prestação de serviço, os marcos de sucesso para mim são X, Y, Z. Então, é tudo combinado contratualmente. E a gente pode renovar estes combinados e seria feito como? Porque vamos imaginar aqui, determinados cargos ou posições ali, ou não, né? Cargos / posições, a gente tem uma determinada meta associada à estratégia do negócio. Mudou a estratégia do negócio de um mês para o outro, ou de um semestre para o outro, de um ano para o outro, a Jéssica continua nessa companhia, e eu preciso que ela entregue, então, novos marcos. Eu deveria, então, fazer um aditivo contratual com novos marcos a serem entregues, é isso? Perfeito, eu acho que isso traz o cumprimento de, o nosso combinado está no contrato, e é importante deixar claro também que não pode ter controle, nem controle de horário, e esse PJ, ele pode sim prestar serviço para outras pessoas, né? E controle de evolução do combinado? Eu acho que, assim como o trabalho do armário que eu acabei de comentar contigo, se o armário que você encomendou não está seguindo o prazo, não está na cor que você deseja, não ficou na metragem que você deseja, você pode sim tratar o assunto, né? Não está no combinado, não está dentro do contrato. É um contrato como qualquer outro. Entendi. Dentro disso, eu queria trazer uma reflexão, Flávia, porque assim, a gente tem um problema que é crônico e é de décadas dentro das empresas, que é, primeiro, a falta de compreensão do planejamento estratégico. Na verdade, a inexistência do planejamento estratégico. O segundo, a falta de compreensão daquilo quando existe. Um terceiro problema, que é o cascateamento, né, desse planejamento estratégico até se definir, então, qual é a meta de cada indivíduo dentro dessa companhia. Existe um problema dentro disso, porque esse cascateamento, essas etapas para compreender o que cada pessoa precisa fazer no negócio, normalmente é muito, muito, muito confuso. Não é claro para as pessoas. Você entra dentro de uma companhia, não sabe a serviço do que você está, de qual meta, o que você tem que entregar em quanto tempo. E aí, se a gente tem um problema que dentro do contexto do CLT, a gente não consegue entregar, a gente tem um problema maior ainda quando a gente associa isso a um PJ, que a gente precisa dar a ele clareza contratual e não consegue fazer isso, né? Então, acho que a gente tem um problema crônico e por mais simples que seja, ainda é um problema que a gente tem que enfrentar, né? É isso. E você trouxe um ponto interessante que é difícil, até para o seletista. Então, o que eu sempre falo tem que fazer o planejamento estratégico com um tempo antes, até para você entender aonde você quer chegar. Então, vamos falar do ano seguinte, 2026. Se eu tenho marcos de sucesso que eu quero chegar em 2026, eu preciso ter um planejamento prévio até para entender que tipo de contratação eu preciso fazer e quais são os entregáveis. Eu acho que assim a gente consegue garantir. Eu sei que é difícil e muita coisa muda no meio do caminho, mas se eu puder dar uma dica, tem que ter um planejamento prévio, porque aí eu vou entender exatamente o que eu quero chegar, se esses colaboradores seletistas que estão ali conseguem levar a empresa para esse nível que ela quer, ou se vai haver uma contratação de prestadores de serviços pontualmente para agregar estes marcos de entrega. Nós conversamos no People Summit, num painel de inteligência artificial,
sobre organizações híbridas, né? Então, ou seja, organizações onde a gente tem a presença de humanos e de inteligência artificial, então inteligência humana e artificial. Dentro desse contexto, pensando em 2026, a gente precisa olhar para essa estrutura e entender o que eu vou entregar com a minha força de trabalho própria, né, os CLTs, o que eu vou compor ou como eu vou usar a inteligência artificial para acelerar a entrega, por exemplo, desses seletistas, desse grupo de trabalho que vai pertencer à minha estrutura, e quais trabalhos nenhum desses dois, né, consegue fazer que a gente pode vir a terceirizar, por exemplo, para um PJ. O que acontece hoje é que as empresas têm o modelo geral de contratação PJ. E não algumas pessoas dentro da companhia que são PJs. Então, esse é um risco. Uma empresa que é 100% composta por PJ, isso provavelmente não está funcional, né? Não, de maneira alguma. O ideal, na verdade, a gente sempre fala, existem já algumas empresas que têm colaboradores que são seletistas e que faz contrato de PJ para PJ. Então, exemplo, fábrica de software é um grande exemplo. Eu sou dona de uma fábrica de software, um exemplo. Eu tenho os meus colaboradores CLTs e esses colaboradores, eu fechei um contrato com a sua empresa para te entregar um sistema. E aí, o meu contrato com você é de PJ para PJ, né? Somos duas pessoas jurídicas ali trocando entrega de software, no caso. E aí os meus colaboradores estão garantidos porque eles são CLTs, mas eles estão prestando serviço. Você concorda que você não contratou um colaborador PJ lá na sua empresa? Você contratou outra empresa para prestar o serviço. Então eu indico muito esse modelo. E se precisar de contratar o PJ, tem que ser pontualmente. Eu vou falar muito isso aqui hoje, que eu acho que precisa ficar fixado para as pessoas entenderem o risco também que elas estão correndo em relação a esse tipo de contratação, né? E quais são os riscos? Vamos falar deles, né? Quais são os riscos jurídicos, trabalhistas? Olha, o primeiro risco que eu acho que a gente tem é o pagamento retroativo. Quando a gente tem um colaborador PJ e, porventura, ele entra ali, né, na justiça, a gente tem um passivo trabalhista, a depender de como foi a prática dele dentro da empresa, ele tem um mundo de abertura para pedir diversos cenários. Então, não só 13º, férias, horas extras, o salário todo tem que ser tudo retroativo, GSQ, FGTS, o INSS, fora a multa que você toma ainda por estar cometendo uma prática dessa. Além disso, acho que a reputação da empresa, né, e abre precedente também para a Justiça do Trabalho a nível de... Eu ia perguntar se eles podem entrar e olhar o resto. Fiscalização tá aí. E a fiscalização antes, ela se dava muito, um fiscal vai lá, bate na sua empresa, deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu entender se tá todo mundo de carteira assinada, deixa eu conferir esses contratos. Agora, isso é comum ainda? Não, diminuiu bastante por conta da social. Agora, a fiscalização ela é eletrônica. Entendi. Né? Para você ter uma ideia, a gente virou o E-Social, a última entrega legal e fiscal, que foi a DIRF, né? Que era feita separadamente, foi entregue para a social agora em janeiro de 2025. Ou seja, tudo está na escrituração digital. Então, todas as informações que chegam ali mês a mês, elas são auditadas, porque eu estou entregando o dado para a Receita Federal ali, né, de tudo que acontece. Então, a gente tem essa questão também voltar um pouquinho, né, da questão da reputação da empresa, sabe? Eu acho que isso também é um bom ponto, assim, de olhar da questão do risco. E o prejuízo financeiro também, que é grande. E eu falo com vocês que eu tive informação de um caso, né, que eu vi, que tinham 150 colaboradores PJs. Além de nenhum entrou na justiça, houve a fiscalização e a Justiça do Trabalho pediu para virar todos para seletistas e pagar tudo já retroativo, e esses colaboradores, enfim, quando forem sendo desligados da empresa, vão ter todos os seus direitos garantidos. Então, perceba, não precisou nem entrar na justiça. Houve uma fiscalização e os 150 tiveram que virar seletistas, assim, do dia para a noite. Qual que é o entendimento? Aí eu vou trazer a minha ignorância para o jogo, tá? Porque, assim, eu acho que é uma forma da gente infantilizar as relações de trabalho, né? Porque eu fico pensando, a pessoa que está nessa condição, ela aceitou estar ali, né? Qual que é o entendimento da justiça nesse sentido? Ela tem um contrato que está sendo cumprido e
enfim, uma coisa ou outra às vezes sai do eixo, mas ela continua ali, ela como prestadora de serviço poderia rescindir o contrato, ela não faz, continua e depois ela entra na justiça. Qual que é o entendimento, assim? Vamos lá. A minha cabeça não... só fazer um comentário, né? Várias pessoas já chegaram pra mim no passado e falaram, nossa, Jéssica, tô querendo entrar na justiça por causa disso, com fulano, Beltrano. Eu falo, cara, mas você não aceitou? Você não tava lá dentro? Não, mas que eles não podem fazer isso. Eu falei, então por que você não foi embora? Por que você ficou lá? Eu acho entrar na justiça, opinião totalmente pessoal, tá, gente? Mas eu acho entrar na justiça uma coisa tão assim, eu não consigo ver um caso onde você, por não ter opção, foi lesado. A menos que seja uma pessoa assim, nossa, eu preciso muito trabalhar, e eu vou me sujeitar a determinadas situações em função disso, mas fora isso eu não consigo perceber, assim, sabe, a justiça desse ponto. Você combinou, você estava lá, você entregou, a empresa também, e mesmo assim leva na justiça. Então, mas aí tem uma questão. Aquilo que está regulamentado em lei tem que ser seguido. Uhum. E lá, quando a gente olha para um prestador de serviço, eu preciso ter um contrato bem redigido. Uhum. Tem que ter um contrato bem redigido. Eu preciso ter todas as questões bem combinadas. Esse colaborador não pode bater ponto, esse colaborador não pode ter liderança, ele não pode, né, ter liderado. Tem várias... Isso tudo que eu estou comentando com você é uma característica de vínculo seletista. O que caracteriza uma liderança? Porque ele precisa reportar o projeto para alguém. Então, como é que a gente define que é liderança e não é? Então, vamos lá. A liderança, você concorda que faz um acompanhamento mais direto e periódico com os seus liderados, os seletistas? Sim. Então, a gente faz o one-on-one, a gente tem questão de metas, de PDI, de acompanhamento, certo? Em tese, sim, né? Em tese, sim. O ideal é que todos fizessem. Então, isso caracteriza, né? E, por exemplo, o horário que chega, o horário que pedir permissão, por exemplo, nossa, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer tal coisa. Geralmente a gente tem essa relação com os nossos liderados por questão de, né, eu vou estar ausente do trabalho, eu não vou conseguir entregar isso agora, eu vou ter que faltar numa reunião. Isso tudo caracteriza o papel de liderança. O PJ, por si só, ele tem que receber um escopo e tem um prazo. E ele é autogerenciável. Ele tem que ir lá entregar o que foi combinado no prazo. Não combinou no prazo, aí vem a parte que você perguntou. Teve um descumprimento de contrato. E o contrato está aí para ambas as partes reincidirem, né? Então, o que traz essa sensação realmente ali de, poxa, a Justiça do Trabalho olha como para isso. A gente sabe que tem muita prática que o colaborador é todo CLT, só que lá está um contrato de PJ. Então, acho que essas características todas, né? A impessoalidade, o controle da hora que entra, a hora que sai, de metas do time, isso tudo caracteriza. Então, a justiça, quando a gente chegar lá, você receber um passivo trabalhista ali, quando você chegar lá para poder ter os documentos comprobatórios, se esse colaborador tiver e-mail, fora do horário, WhatsApp, caracterizando ele como CLT, aí realmente a justiça vai entender que é pertinente sim pagar ali tudo retroativo, enfim, e julgar aquilo que foi pedido, né? E o que temos de boas práticas, então? Né? Então, assim, a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, a própria justiça e a lei, ela vai dizer sobre isso, né? Sobre o que é certo e o que é errado. E eu gostaria que você trouxesse para a gente, orientasse, então, as empresas que estão nos ouvindo sobre o que é possível, né? E quais são os cuidados que a gente precisa tomar minimamente, né? Eu sei que tem RH que está ouvindo a gente aí, que tem um desafio, por exemplo, de ter que lidar com uma situação onde, de fato, as pessoas são como CLT, mas estão contratadas como PJ. A gente não pode fugir da realidade, porque isso é uma realidade em muitas empresas, né? Mas como a gente minimamente protege essa empresa, trazendo essas boas práticas para dentro do nosso contexto de gestão? Eu acho que a primeira dica é não façam essa prática, eu acho que é a primeira dica de todas, e aí, de novo, né? Eu trouxe alguns casos aqui, até peguei o celular para tomar nota para vocês. Eu peguei alguns casos de jurisprudência, né? Porque acontecem vários julgamentos aí pelo Brasil afora. Inclusive, a gente teve um aumento de taxa de processo trabalhista em 56% de 2023 para 2024, mais de 285 mil processos de colaboradores, na verdade, prestadores de serviço que foram categorizados como seletistas
E entraram com o passivo trabalhista. 56% só nesse... De 23 para 24. Mas só nesse assunto? Só nesse assunto. Meu Deus. É uma crescente. Mas, de novo, é um mercado... É novo também, né? É novo. De 2020 para cá, a gente ainda está lidando com essas relações e entendendo como a justiça está olhando para isso e se desdobrando. Eu vou trazer um aqui, que a gente teve um item do TST, que o escritório de engenharia ele venceu comprovando que o prestador PJ teria seu próprio horário, prestava serviço para outros clientes e ele definiu o método de execução. Então, qual que é a boa prática que essa empresa teve, né? Ele garantiu que o PJ tivesse a liberdade de agenda e possibilidade de atender outros clientes. Então, aqui eu estou trazendo já uma boa prática baseada em um item que foi julgado a favor da empresa. Como que a gente pode colocar isso de forma prática? Vamos trazer aqui alguns exemplos. Eu poderia colocar no contrato que, por ser um prestador de serviço, está livre para poder atender outros clientes ou não, conforme a deliberação do próprio PJ. Isso. É uma forma da gente se proteger. Qual outra forma a gente poderia trazer para a prática para conseguir comprovar que ele é livre para prestar serviço? Eu sempre vou bater na tecla do contrato, porque ele é o que... Ele é o que resguarda de forma primordial, né? É o que resguarda. E deixar isso tudo muito bem documentado quando for mandar os e-mails, porque você tem que ter contato com o seu prestador de serviço. Eu não estou aqui trazendo que, nossa, eu nunca vou poder cobrar nada, não. Tem os marcos ali que foram combinados, então precisa ter essa recorrência, mas deixar tudo bem registrado também. Idealmente, por e-mails, que são documentos comprobatórios ali, acho que seria o ideal. Tem um outro tópico que eu trouxe aqui também, que uma consultoria venceu uma ação de um ex-colaborador PJ, porque o contrato era por projeto com início, meio e fim definidos. Então, aqui a boa prática dessa consultoria foi usar contratos por escopo e prazo determinado, não replicando obrigações de CLT. Perfeito. Então, a gente poderia ter um contrato com os marcos determinados, poderíamos fazer contratos mais curtos ou contratos mais longos, podendo ser renovados e recombinados ao longo do tempo, mas sempre renovando esses marcos de acompanhamento. Poderíamos, inclusive, colocar marcos de acompanhamento mensal. Se está no contrato, é permitido. Sim. Então, a gente tem uma reunião mensal para saber como está o projeto. Isso. Tem um outro item aqui que vai direto ao impacto da cultura, né? Que a gente estava falando, como é que a gente trata essas equipes mistas, né? Teve um outro aqui que a empresa de publicidade venceu ao comprovar que PJs participavam apenas de reuniões necessárias à entrega e não de toda a rotina interna. Então, qual que foi a melhor prática aqui? Evitou inserir PJs em rotinas internas fixas que configurem subordinação, que é o que eu falei. Esse cara vai participar de uma dele, de um one-on-one? De uma reunião anual da empresa? Não vai. Não, a reunião com ele tem que ser no sentido de, olha, a gente tinha um prazo aqui para você entregar XPTO conforme o nosso contrato. Como está o andamento? Ou então, olha, estou aqui nessa reunião para poder trazer meus entregáveis. Eu já entreguei parte do contrato. Porque acontece, né? Assim como eu falei lá do armário, que você pode encontrar o prestador de serviço que não vai seguir ali como você deseja, tem pessoas que adiantam os processos, né? Fazem de uma maneira mais rápida, enfim, aí cabe aditivo para poder incluir mais coisas ou não. Mas esses pontos eu achei bem interessante trazer, porque como teve uma crescente muito grande em processos, as empresas que tratam esses PJs como PJs estão protegidas, né? A gente viu aqui alguns casos do TST que foi julgado procedente para a empresa, porque ela não configurou, né? É o que eu falo, quando um colaborador ele entra na justiça, ele tem a abertura de fazer diversos pedidos, mas ele tem que ter questões comprobatórias para poder ter uma legalidade ali para o juiz julgar procedente sim ou não. E a gente não consegue trabalhar, por exemplo, nada de engajamento, né? Por exemplo, qualquer processo de RH vinculado à gestão, eles estão fora. Tecnicamente, eles estão fora, certo? Certo. Eles não podem estar nas metas da empresa, mas, como eu falei, de novo... Não, mas, por exemplo, ações de engajamento... alguma coisa relacionada a desenvolvimento, alguma coisa relacionada a benefício, alguma coisa relacionada a rituais de cultura, nenhuma ação que o RH faz, ele pode estar envolvido. Em tese, nem gerenciado pelo RH ele deveria ser. Não. Ele deveria estar sob a gestão direta do líder técnico da área onde ele está atendendo. E do financeiro da empresa, que vai receber a nota fiscal dele ali para pagar aquela prestação de serviço.
e fazer o pagamento. Então, de fato, ele não pode estar envolvido em treinamentos, em ações, mas aí tem um ponto interessante que é como é que eu garanto que... Vou trazer um exemplo prático, né? Então, a Jéssica vai montar um app para ela, certo? Você tem seus colaboradores lá e você vai contratar uma empresa... Vou usar o caso da empresa terceira que vai entregar para você. Como é que você garante o engajamento? Porque seu time está lá cuidando do marketing, como que a Jéssica vai vender essa ideia desse app, como é que a Jéssica vai entregar isso para os clientes dela. Concorda que todo mundo está em prol do mesmo objetivo, que é uma entrega do app? Um vai entregar a parte do sistema e o outro vai entregar as outras frentes de trabalho? Eu acho que garantir o escopo no contrato de novo traz essa sintonia do tipo de entrega. Quando for trazer, olha, a sua etapa aqui, eu estou te contratando para fazer este trabalho aqui pontual, mas o seu trabalho aqui, ele impacta nessa frente, então eu preciso de pontualidade, por isso que eu preciso que esses itens sejam executados dentro do prazo para não comprometer. Então, acho que isso traz um pouco o engajamento e a cadência, né? Porque é difícil ter uma equipe mista. Eu poderia, por exemplo, colocar no contrato missões que liberam mais dinheiro? Então, olha só, você está me dizendo que seu serviço vale 2.000 por mês. Mas se você entregar isso aqui, eu te pago 2.000. Mas se você me entregar isso, mais isso, eu te pago 2.500. Olha, se você não me entregar, eu não te pago. Não pode. Se você não me entregar. Aí depende do que você colocou no seu contrato. Então, eu tô falando, se eu colocar no contrato. Que tem uma quebra de cláusula, porque geralmente... Não uma quebra, mas no sentido assim, ó. Vamos imaginar uma coisa extremamente prática que é recrutamento. Eu tô te contratando como uma recrutadora freelancer, que você vai me ajudar aqui nos meus processos de recrutamento. E eu gostaria que o mínimo que você tem que fazer aqui são 10 vagas por mês. Mas se... Além das 10 vagas, você completou elas em 20 dias, faltam 10. Você pegar mais 5, aí eu vou te pagar 2x. É mais serviço? Contratando mais serviço. É mais serviço. Só que você concorda que você colocou uma condição para ter o serviço a mais? Então, acho que primeiro é um contrato do que precisa ser entregue. E se esse contrato for cumprido, você faz um segundo ali, trazendo essas outras questões. Porque senão, traz a sensação, sabe, de quê? De comissionamento. E comissionamento é muito específico de seletista. Entendi. Então, o prestador de serviço não pode ganhar mais dinheiro, a menos que tenha mais serviço, mais contrato. Através da entrega dele, ele recebe aquele percentual que foi combinado, né? Entendi. E se ele atestar que ele tem uma capacidade específica? Tô pensando aqui porque, assim, dinheiro engaja muita gente, Sim. Né? E se eu não tenho outros atributos, se eu não tenho outros benefícios que não são financeiros, que podem ser associados a essa relação, eu só tenho uma relação financeira, você concorda? Sim. Você vai me entregar um microfone e eu vou te entregar R$1.000 por ele. Mas se você me entregar 2 microfones, eu te entrego 2 vezes, sabe? Então, que tipo de contrato nós poderíamos construir? Aí fica aí de insight para vocês pensarem junto com o jurídico dentro da formatação do trabalho que você está definindo para o PJ, né? Mas a gente já entendeu que tudo que está no contrato combinado e assinado, né? A gente consegue caminhar. Mas como financeiramente eu consigo fazer essa pessoa sentir-se motivada a entregar mais daquilo que a gente está combinando. Acho que só um ponto de atenção sobre o contrato, porque também, pessoal, não adianta vocês irem lá no contrato e falar, vou pagar férias, vou pagar 13º e vou te pagar benefícios. Não pode. Aí você vai lá e contrata a pessoa e assina a carteira dela e manda lá seu social que tá tudo certo. Mas essa questão, né, tem que deixar isso bem claro, porque o contrato não vai te proteger de tudo se você praticar de forma errônea. Então, na verdade, ele é uma comprovação, é uma concordância entre as duas partes que o que é legal está sendo cumprido. Perfeito, que está dentro da legalidade, dentro do que a justiça permite que seja feito. Legal. Pra gente caminhar aqui pro final, assim, você acha que a gente está vivendo um momento onde a gente começa a desenhar uma nova forma de se vincular, né, de haver vínculos, de modelos de vínculo entre empresa e colaborador? Olha, eu acho que a gente teve essa onda, né, que veio dessa pejotização de 2020 para cá.
Eu acho que a crescente, ela só aumenta, principalmente a gente olhando essa geração que vem aí, né? Tá complexo para todos os RHs, a gente sabe. Tem muitas gerações agora no mercado de trabalho se relacionando ali. Eu acho que é uma crescente, tá? Eu não acho que vai parar. Eu te trouxe o dado, mais de 80% de todos os CNPJs que foram abertos nos últimos 4 anos foram de MEIs, né? Continua. E aí eu acho que a gente precisa realmente, primeiro, a gente, quanto empresa, seguir o que está na lei, mas eu acho que já tem alguns olhares para isso, eu digo na questão do legislativo, né? Eu vou trazer um exemplo prático que acontecia muito lá atrás, do acerto. A gente teve a rescisão do colaborador. E aí tinha uma prática lá atrás, que algumas empresas faziam, né, que é de conhecimento, que é, olha, a multa dos 40% você me devolve, tá? Porque vamos combinar aqui que eu vou te mandar embora com aviso, né? Eu tô te desligando aqui para você receber seus direitos, mas a multa dos 40%, que é o que eu tô tirando do meu bolso, você me devolve. E a gente sabia que essas práticas aconteciam nas empresas, né? Tanto é que já tiveram diversas fiscalizações, a questão dos próprios sindicatos estarem em cima disso. E aí, em 2017, a gente teve a regulamentação do acordo entre partes, né? Que traz ali um equilíbrio, uma justiça, tanto para o colaborador quanto para o dono da empresa. Essa negociação se tornou legal. Isso, óbvio que não nesses termos, né, de vou devolver a multa dos 40, mas... Eu não vou pagar. Não, paga-se, mas é diferente, né, o percentual que se paga é diferente, o cumprimento do aviso, ele é diferente, então foi estudado uma forma específica para, olha, Jéssica, vamos chegar num acordo, você não quer me desligar, eu não quero pedir demissão. Como é que a gente faz? Sabe? Então, agora existe um item desse comum acordo entre partes. Então, eu acredito que assim como esse tópico, né, que foi muito praticado lá atrás, e a gente sabia que estava contra o que... A lei, a prática da CLT, houve-se uma regulamentação, eu acredito que com... do jeito que está caminhando o mercado, esses vínculos que estão, né, se formando aí, eu acho que vem uma regulamentação aí, pelo menos para trazer isso para um eixo assim mais justo, sabe, para ambas as partes. Eu fico imaginando que não há nenhum dano para algumas coisas, como por exemplo ter uma liderança. A liderança ali, eu acho que a liderança ali para poder guiar a nível de entregáveis, né? Sim. Talvez, por exemplo, meta, ter alguma participação que o entregável dele compõe uma parte da meta geral. Não vejo agora coisas como, imagina, poder receber um benefício a mais, poder receber, participar dos projetos da empresa de uma forma... Não precisa ser obrigatório, como é o CLT, mas pode ser, se quiser participar, para entender mais da empresa, para participar mais da cultura, enfim, alguma coisa assim. Aí poder prestar serviço para outras pessoas, ok, eu acho que tem que ter essa liberdade, não ter horário de trabalho, não ter que prestar contas de ir ao médico, faço isso, faço aquilo, aí ok. Mas eu acho que outras coisas, acho que elas têm menos danos. E aí, por falar nisso, para a gente encerrar, o que você entende que porque é benéfico para as empresas trabalhar com PJ, onde existe esse benefício e onde tem esse benefício para a pessoa, para o profissional, já falar para a colaboradora. Boa. Bom, se existem esses projetos pontuais, é benéfico porque eu contrato sob demanda. Eu contrato um prestador de serviço para me entregar exatamente aquela demanda que eu preciso. Obviamente, a gente sabe que o PJ, quando eu contrato pessoa jurídica, eu não tenho todos os encargos trabalhistas de um CLT, né? Então, a empresa que tem esses projetos pontuais e dá para contratar por demanda, seguindo todos esses critérios que a gente falou aqui no decorrer do episódio, é benéfico para ela nesse sentido. E para esse prestador de serviço, porque ele pode ter mais ganhos exponenciais, porque ele pode prestar serviço para outras empresas, estar envolvido em outras atividades, porque ele não tem aquele vínculo, né? E, obviamente, também o pagamento de impostos também, que ele é bem menor, né? Quando a gente olha ali para quem está categorizado como MEI. Ok. Aqui eu quero, para a gente encerrar, dar os meus centavos, que são reflexões importantes de serem tomadas. A primeira delas é que você, como liderança de RH, precisa saber fazer as contas devidas para dizer para a pessoa empresária, para o CEO do negócio onde você trabalha, quais são os riscos
né? Perfeito. E como que isso pode vir a se traduzir em prejuízos financeiros, seja por uma questão de reputação, de marca, seja por uma questão literalmente de tirar o dinheiro da carteira para pagar o que tiver que pagar, enfim, né? Então acho que isso impacta clima, impacta uma série de outras coisas que são péssimas, né? Então acho que tem que haver essa conversa, essa formalização e esse entendimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que isso nos força de novo, nos dá uma chance novamente de pensar em uma empresa mais eficiente operacionalmente. Então, quais são as funções que de fato eu preciso de ter uma pessoa full-time? Quais são as funções onde eu consigo, ao invés de ter 3 pessoas, ter uma pessoa com um agente que vai conseguir fazer a mesma coisa? Em qual área, por exemplo, eu consigo mesclar pessoa, agente e um terceiro para poder apoiar em atividades específicas? Então, nos força como RH mais uma vez, e como negócio também, até essa compreensão de aonde eu vou alocar quantas horas de trabalho, porque isso é fundamental para a gente conseguir ter uma empresa mais eficiente financeiramente, operacionalmente, para conseguir entregar o que precisa ser entregue, né? Então, acho que isso é um benefício e essa conversa, ela precisa acontecer estrategicamente dentro da sua empresa. E eu acho que para as pessoas profissionais que optam por esse modelo, e que de fato é uma tendência, eu vou te falar que ao meu redor tem diversas pessoas que tomaram a decisão de PJ exatamente para sair da subordinação tóxica, não é nem subordinação, é da subordinação tóxica, para conseguir ter mais fluidez no dia a dia e não precisar dizer que está indo levar o cachorro para passear, né? Porque, querendo ou não, por mais liberdade que você dê, isso às vezes pode ser constrangedor, né? Você fala, pessoal, vou ali levar meu cachorro para passear, daqui a pouco eu volto. E o pau quebrando lá na empresa, né? Então, essa liberdade, né? Muita gente opta por ela também. E querendo ou não, a gente vai ter uma geração que cada dia é cada dia mais multitask, multi-skill, multi-desafios, que quer estar em vários lugares, em várias atividades, em vários projetos diferentes. Então, querendo ou não, é mais fácil de você ter um PJ engajado no projeto contigo do que uma pessoa colaboradora que está ali todos os dias fazendo a mesma coisa, respirando os mesmos ares, não aprendendo basicamente nada na subordinação de uma liderança que é tóxica. Então, é mais fácil você ter um PJ engajado do que realmente um colaborador engajado. Então, acho que todo mundo ganha no final das contas, né? Pra gente encerrar, deixa seus comentários / mensagem final pra gente. Boa, eu acho que o primeiro ponto é estar sempre atento ao compliance, como você falou, sempre olhar para o risco, que já se corre hoje com essa prática. Uma dica para quem escolheu o CPJ também, ter essa questão do autocontrole. Gente, vocês não têm os mesmos direitos trabalhistas que um CLT. Então, você não tem fundo de garantia, você não tem 13º. Você precisa olhar para o seu contrato da prestação de serviço e fazer suas reservas financeiras para você estar bem amparado caso esse contrato se finde, porque relações começam e acabam. Então, E só uma aspas, uma vez eu perguntei para uma pessoa, é um desafio específico da galera que é operacional e que acaba, disputa muito a atenção desse talento com trabalhos informais, né, como Uber, entregador, entre outras coisas. E aí uma pessoa falou comigo uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Começa a mostrar para as pessoas o valor de ser CLT. Porque isso. tem o seu valor, né? Pensando principalmente em longo prazo. Então, principalmente se você é uma pessoa que não dá conta de se autogerenciar, gerenciar tempo, gerenciar entrega, gerenciar dinheiro, né? E aí dinheiro / futuro, patrimônio, conquista, sustentabilidade, o CLT, querendo ou não, ele te proporciona uma visão que talvez você não tenha. Perfeito. Excelente ponto. E aí, para as empresas, estava falando, ela já falou, né? A empresa... A questão do compliance, eu acho que é já olhar, os RHs, na verdade, né? Essa função do RH de olhar para esse quadro que está ali disposto, fazendo as entregas, já olhar para o compliance, os contratos, como as práticas estão se dando, né? E tentar viabilizar a prática focada no que a legislação nos permite. Acho que é a dica. Para poder continuar falando com você, aprender mais com você, no LinkedIn você está como Flávia Gama? Isso. Muito bom. Você me acha lá no LinkedIn. Muito bom. Meu bem, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Pelo conteúdo que você compartilhou e preparou pra gente aqui. Pessoal, muito obrigada por estar conosco até o final desse episódio e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.